enxerguei para mim mesma, assim, né, que eu cheguei à conclusão, assim, é que não existe vida plena sem autoconhecimento. Eu cheguei para mim, né, hoje eu me sinto assim. Até o fato de eu ter voltado para a faculdade, né, fazer psicologia, é uma coisa que eu estou gostando demais, assim, estou quase terminando, já estou com saudade. Eu acho que a forma que eu me enxergo hoje, a forma que eu me gosto hoje, a forma que eu me valorizo hoje, realmente, se não fosse o processo de autoconhecimento, eu não teria chegado até aqui. Então, eu hoje realmente me sinto como se eu tivesse uma vida plena, sabe? Assim, não Que uma plena de perfeita, nem plena de, né, tá tudo, nada dá errado, não é isso, né? Porque as pessoas às vezes confundem isso. Ah, não, né? Nada dá errado, tá tudo perfeito. Não é isso. É porque você começa a conseguir aproveitar o melhor que tem para hoje, né? Aproveitar o presente, né? Que já é um presente, né? A palavra já é um presente, já é um presente, né? Então, eu estou aprendendo também a ser mais grata pelas coisas que eu tenho, que Deus me deu, né? Então, eu acho que esse processo de autoconhecimento me ajudou muito a entender essa questão da plenitude, né? Que a Bíblia, inclusive, fala sobre isso, né? Jesus fala, né? Eu vim para que tenham vida plena, né? E hoje eu tô aprendendo sobre isso cada vez mais. E não é ausência de problema, não é ausência de questão, mas é o saber lidar com eles, né? É, Desfrutar do dia, aproveitar as oportunidades. exatamente. Porque às vezes a gente fica tão focado no que não tem, ou no que a gente gostaria que fosse, né? Da forma que a gente tem uma situação, a gente gostaria que fosse diferente. E a gente não desfruta do que já tem, né? Eu acho que isso é importante. Alguém falou aqui, ó. Faço terapia toda a oportunidade que tenho. Tento influenciar as pessoas ao meu redor e a importância de você conhecer, inclusive, para ser uma melhor cristã. Amém, muito bom, obrigada, viu? Juliana, é isso mesmo o nome dela, Cláudia? Liliana Santos. Juliana Santos. Obrigada, Juliana, pelos comentários. Hã? Liliana Santos. Liliana Santos. Opa, desculpa, tá? É porque mesmo com óculos aqui tá difícil, viu, Liliana? A letra tá tão pequenininha. Obrigada. Aí nós vamos falar um pouco aqui sobre a questão do impacto nas relações familiares, que a gente já falou muito sobre isso, né? Mas eu queria só abordar algumas coisas que eu aprendi esse ano, acho que de um autor, que eu achei muito legal. Ele fala sobre teoria de grupos. E ele fala como é que funcionam os grupos, né? Como é que os grupos se relacionam e tal. E aí, o nome dele é Cart, não sei se é assim que fala em inglês, viu, gente? Eu não sei muito inglês, então vou falar como está escrito em português mesmo. Cart Levin, que ele fala o seguinte, que a interação social saudável depende de como a gente se relaciona consigo mesmo, consigo mesma. E eu acho que isso foi super importante. Porque essa questão de que a gente sempre fala, assim, tem até uns jargões sobre se amar, né? Sobre se amar, de se gostar. Porque uma pessoa que não se ama, não se gosta, né? Não tem autoestima, ela vai ter problema para se relacionar, né, Cláudia? Sim, sim. É exatamente o que a gente falou. Quando você se conhece no individual, a gente acaba, quando a gente está bem no individual, a gente vai ampliar isso para o todo, para o social. É. Melhor comigo mesma, eu vou ser uma filha melhor, uma esposa melhor, uma mãe melhor, uma funcionária melhor. Você aprende a lidar ali com as suas emoções e aí você vai aprender a se colocar no externo. Começa no individual e aí a gente vai amplificando isso, né? Para o social. Uma coisa que eu queria perguntar para você, essa questão da dependência emocional. É um assunto que volta e meia está nas redes sociais, né? Tem muitos psicólogos e psicólogas falando sobre isso, profissionais da área de saúde falando sobre isso. Como é que você enxerga isso, assim, na clínica? A dependência, ela tem raízes também lá na infância, né? Muitas coisas que a gente viveu na infância impactam hoje na nossa vida adulta. Então, se tivemos pais ausentes ou negligentes, ou esse movimento também
do autossacrifício que a criança começa a fazer. Eu me sacrifico pelo outro, né? Para quê? Para ter apoio, para ter as minhas necessidades atendidas, eu vou me sucumbindo. Eu vou aprendendo a me colocar na vida precisando do outro, achando que o outro vai me preencher e me satisfazer. Então, para a gente poder trabalhar a dependência emocional, as carências, a gente precisa trabalhar essa criança interior ferida. Começa lá atrás, né? E essa criança interior ferida, ela vem para a vida adulta junto com o adulto, né? O adulto não se separa, a criança, ela é parte de nós. A criança é o pai do homem, Freud disse isso. A mãe que a gente viveu lá na infância, né? Então, para tratar a dependência emocional e a carência, a gente tem que olhar para essa criança ferida, porque a dor, a dependência e a carência é dela, nem é da dor. Então, é possível tratar a dependência emocional a partir disso. Você pode dar mais exemplos de que a pessoa é dependente emocional, exemplos assim de pessoas que são dependentes? Qual o comportamento que essas pessoas normalmente têm? A dependência aparece no sentido de eu não conseguir. Na verdade, é uma crença também de que eu não consigo caminhar sozinho. Eu começo a colocar o outro como centro da minha vida. O outro como se ele fosse essencial para mim e para que eu esteja bem, para que eu esteja equilibrado, para que eu me sinta seguro e apoiado. Mas isso não é a verdade. Então, quando a pessoa começa a descobrir que ela não precisa tanto do outro assim, que a chave está aqui e se ela virar essa chave, ela vai conseguir caminhar sozinha. Hoje ela é possível esse caminhar sozinha. Aí o caminho vai ficando mais leve. Essa necessidade do apoio e do amparo, ela vai ficando menor. Mas é essa necessidade grande do apoio, do amparo. É como se o outro fosse me dar esse amparo, né? Como se fosse uma muleta. Eu quero uma muleta aqui, para que o outro me ampare, para que o outro me apoie. E a gente vai desconstruindo isso e entendendo, né? Então, quando a pessoa começa a entender, não, eu consigo sozinho, e é um processo, né? Um processo de entendimento. Aí, esse caminhar vai ficando mais leve, a pessoa vai ficando mais segura, a pessoa vai ficando mais confiante em si mesma, e aí muda. Aí deixa de ser essa dependência, ela vai diminuindo gradualmente, e a carência também. Eu acho que é uma coisa importante falar também o seguinte, que para a pessoa, a gente não pode ir para o extremo, né? Assim, porque quando a gente fala sobre a dependência emocional, a gente está falando de algo que... patológico. Isso, exatamente. É importante falar sobre isso, né? Porque todos nós, de alguma forma, de uma forma saudável, a gente precisa uns dos outros, né? A gente precisa das pessoas, né? Isso. Relacionamentos. Existem relacionamentos saudáveis, conexões saudáveis. Então, o ponto aqui é quando não está saudável. Essa dependência, ela torna a relação pouco saudável. Ou não totalmente. Sim. Sim. E uma coisa que eu queria acrescentar do que você falou foi o seguinte também. Essa questão de que o outro não tá, o humor do outro não tá bom, e a pessoa fica mal porque o outro não tá bem, né? Assim, a gente pode ajudar a pessoa de alguma forma a melhorar o humor, né? Dela ou dele. Mas não quer dizer que isso tem que nos afetar ao ponto de a gente, né, seguir os mesmos passos, né? Repetir o mesmo comportamento, né? Ou só está feliz se o outro está muito feliz, ou está realizado se o outro... Assim, são essas questões que a gente está falando, né? Que não é saudável mesmo, né? Porque, como a gente falou, assim, cada um de nós temos que tomar responsabilidade pelas nossas escolhas e pelos nossos... inclusive pelas consequências delas, né? Principalmente, assim. E, às vezes, o que acontece que a gente, como ser humano, quer que todo mundo, se a gente não está bem, quer que todo mundo esteja bem, né? Ao nosso redor. Mas isso não é saudável, na verdade, né? Porque a gente precisa entender que a pessoa também tem que fazer a parte dela, e se for alguma coisa que fizeram com ela, aí ela vai ter que aprender a lidar com isso, como a gente, cada um tem que fazer isso, né? É só para, né? E, de novo,
Cris, é o separar o que é do que é do outro. Tem coisas que é do outro. Muito É o bom. que vai precisar lidar, o outro vai precisar resolver, não são suas. Se você pega para você, você vai estar carregando pesos que não são seus. Muito bom. Muito bom.